Fala, minha gente, muito boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, né, aqui ao nosso Insta. Depois, né, de uma semana aí de muitas lives. Nossa, foi tão maravilhoso, né? Foi tão maravilhoso. Tantas lives aí que a gente passou uma semana, né, de live. Então foi muito top, né? Foi muito top. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu vou bater um papo com uma galera muito top, né? Vou bater um papo com uma galera muito top, que são educadores, né? Tem um projeto chamado Atualização Pendente, né? Um projeto muito fera. E aí eu decidi chamar eles pra gente bater um papo, ter uma conversa, né? E a partir daí a gente trabalhar um tema muito legal, né? Um tema família, a base de tudo. Por que família a base de tudo? Porque de fato ela é a nossa maior base, não é isso? As coisas de Deus, elas fluem a partir da família. Neiniane Barros. Oi, DJ, lembra de mim? Oi. Só depois me lembra aqui, tá? Me lembra aqui. Mas sejam muito bem-vindos ao eu acho que é Cauã, né? Cauã, Márcio, Ed Gordo. Ai, que massa. Marcela, Neiniane Barros. Deus abençoe. Muito obrigado por vocês terem vindo. Do Piafé, que top, que Deus abençoe. Então tem alagoano aqui, que massa. Ótimo, tô esperando só eles chegarem aqui, tá? Pra gente bater esse papo muito legal. Inclusive quero até lembrar a vocês que teve do show do Peppa. Sim, verdade. Deus abençoe. Manda um abraço aí pra todo mundo, viu? Manda um abraço aí para todo mundo, porque vocês são muito tops. Espero voltar logo aí para estar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe. E aí, eu tô só esperando eles entrarem aqui pra gente começar, a gente dar início aí ao nosso bate-papo, né? Que vai ser muito interessante, principalmente sobre educação de pais e filhos. Então eu queria te pedir também que você, pega aí no aviãozinho, tá certo? Pega aí no aviãozinho e já manda para as pessoas, manda para os seus amigos essa live, para que a gente possa bater um papo bem gostoso aqui, a gente possa conversar bastante. Beleza? Tô só esperando eles aqui para a gente poder entrar e mandar brasa. Vamos achar eles aqui. Ela disse que entrou, então vamos olhar aqui se já entrou. Ai, vamos lá. Não, ainda não tem, vamos lá. Cadê aqui? Atualização pendente, atualização não tem aqui, vamos lá, atualização, atuar. Atualização pendente. Deixa eu ver aqui se eles chegam. Cadê? Meu amigo Édipo chegou por aqui, que massa! Bem-vindo, Édipo. Deus te abençoe, cara. Deus te abençoe. O povo tá chegando.
povo tá chegando, vamos chegando aí. Aê, chegou uma galera massa aqui. Chegaram, eles já estão por aqui e eu vou chamar eles agora, tá joia, gente? Vou chamar eles aí. Partilhar, né? Partilhar sobre esse tema muito top que é educação familiar. Hello! Que maravilha! Tudo bem? Vou falar igual o povo do Rio Grande do Sul. Tudo! Que coisa boa! Que coisa maravilhosa. Eu já tô quase um gaúcho, né? Tô quase aí um gaúcho. Deixa eu ajeitar aqui o celular. Não é? Já tô quase um gaúcho. Já tô me sentindo já um gaúcho aqui já. Né? Muito bem-vindos. Gente, esses são uns grandes amigos que Deus me deu. Né? Essa é a Carol Vargas. E esse aqui é o Dejair Grilo. Vou chamar você de Grilo. Por favor. Beleza? São educadores. Né? O Grilo é psicopedagogo. E hoje a gente vai falar sobre a família. Que eu acho que a família é uma das maiores riquezas que nós temos na nossa vida. Né? E de uma coisa que me fascina, que é a educação. Né? A educação é uma coisa que me fascina muito. E a educação entre pais e filhos, né? Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero que vocês se apresentem. Eu não vou falar nada, hoje eu quero só ouvir, hoje eu quero só aprender, porque, gente, são dois monstros da educação e vocês vão aprender muito com essas pessoas hoje. Inclusive, o projeto Atualização Pendente, eu gostaria que vocês seguissem o @ de vocês. A galera que me segue aqui no Instagram, a galera que participa comigo das lives, a galera que está sempre comigo todas as manhãs, tardes e noites, segue lá, @Atualização Pendente, tá certo? Para que você conheça esse projeto e esse projeto de educação possa atingir muito mais pessoas. Mas gostaria que vocês se apresentassem, porque essa noite é de vocês. Ok. É uma honra, né, para a gente estar aqui, então, conversando hoje. Eu sou, então, a Carol Vargas, sou pedagoga, diretora de escola, já faz um tempão, professora há uns 20 anos para mais. Não vou falar muito para não revelar a idade, muito assim, cara, né? Sou mãe, então, tenho um filho lindo, o Gael, de 2 anos, agora e 9 meses já. A gente já fez uma live esses dias, né, falando um pouco do nosso testemunho, da nossa espera. O Gael é nosso filho adotivo, então a gente esperou muito tempo pela chegada dele. E agora a gente está, então, com esse projeto de atualização pendente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Olá, então, sou o Dejair Grilo, como disseste. Eu sou psicopedagogo e aqui em Rio Grande do Sul sou diretor de uma empresa de recreação cultural. A gente, ao longo aí de 17 anos, a gente vem atendendo muitas escolas, levando recreação cultural, atividades como capoeira, balé, dança. Também atendo aqui na minha cidade como psicopedagogo há algum tempo, trabalhando na dificuldade de aprendizado. E sempre um apaixonado pela educação, pela arte de educar. Na verdade, acho que tanto eu quanto a Carol, a gente sabe quando tu descobre caminhos, tu vê maneiras muito mais fáceis que vão ter resultados excelentes a longo prazo, sabe? E aquilo é tão legal que tu não pode ficar com aquilo só para ti, sabe? Tu sabe o quanto aquilo pode impactar a vida de outras pessoas, o quanto pode, sabe, melhorar a vida familiar, né? A gente tem visto o quanto a família hoje está sofrendo essa questão dessa nova geração, né? da questão da internet, então, tudo que está acontecendo com a pandemia. Então, a gente começou esse projeto como missão, né, Carol? Uma missão mesmo de poder contribuir com o nosso conhecimento e dividir conhecimento também com os pais. Ah, que legal. Eu fico muito feliz em saber que, em primeiro lugar, Deus ele suscita no coração das pessoas a busca pelo entendimento para não ficar para si, e sim passar para o outro. Né? Isso é muito, muito, muito importante. Então, ó, palmas para vocês, palmas de verdade, porque
merece muito, 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 muito. Eu estava acompanhando o canal de vocês lá no YouTube, já me inscrevi no canal, né? Estou lá inscrito lá no canal e eu assisti os vídeos, né? A linguagem que eu achei muito interessante, uma linguagem muito simples para que todos os pais possam de fato gerar dentro do seu lar um novo entendimento dos seus filhos, né? E vice-versa. Eu acho que é uma troca mútua ali, né? Eu falo muito por mim porque eu não tive tantas oportunidades de convivência, né, com os meus pais. Meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Quando eu completei 25 anos, a minha mãe também faleceu. Então, hoje o público que eu atinjo, né, através da música, né, eu tenho um projeto missionário já há quase 20 anos. Então, através da música, em todos os lugares aonde a gente vai levar a missão, a gente leva, né, essa pedagogia de Deus, a gente leva esse amor de Deus para as pessoas através da música, como outro pode levar através do teatro, como outro pode levar através de ensinar alguém a tocar um instrumento, e alguém pode levar através da educação, né? Porque o amor de Deus, ele nasce exatamente ali na família, né? Na construção da família. E então eu acho que é uma coisa extremamente válida, né? Eu fiquei felizão lá, olhando os vídeos ali, eu disse, gente, isso precisa ser propagado, né? Isso precisa ser passado para outras pessoas. Isso precisa chegar hoje em todas as classes. Não é classe A, classe B, não, é todas as classes, né? E eu queria já começar essa noite, queria fazer uma pergunta para vocês, né? Que vocês, como educadores que têm esse projeto lindo aí voltados para a educação junto a pais e filhos, qual tem sido o maior desafio antes da pandemia e agora com a pandemia? Porque antes da pandemia, vamos pegar o exemplo do pai e mãe que trabalham fora e que o filho vai para a escola e que eles passam a maioria do tempo desligados fisicamente, né? E agora que está todo mundo trabalhando em home office, que o filho está assistindo a aula em EAD, e aí? Qual tem sido o maior desafio? Sabe que antes de para a gente chegar nessa resposta, uma das coisas assim o caminho que a gente traçou, principalmente pensando assim, toda vez que a gente pergunta para alguém como foram os teus pais, a gente sempre remete o nosso pensamento lá na nossa infância. E sem dúvida, o tempo que a gente marca os nossos filhos a primeira infância, ali do nascimento aos 7 anos. Quando a gente tem, nessa época, hoje, uma geração completamente diferente da nossa, o que eu vejo hoje muitos pais, e aí por isso o nome atualização pendente, que a gente pensou exatamente em atualizar isso, é que hoje os pais educam o filho de hoje baseado na métrica que foi ensinado quando era criança. E era completamente outro estilo parental, outra maneira de... Então, entrando na resposta da tua pergunta, eu vejo que a criança passava muito na escola, então a gente acabou delegando e terceirizando essa educação. Se tinha muito aquele conceito de que pais educam e escola ensina. Mas acredito que, uns anos para cá, a criança passando muito mais tempo com a escola, o educar ficou também para a escola. E o pai, eu vejo que naquela coisa de por passar menos tempo com o filho, acabava entrando numa linha meio permissiva. Então, assim, tu tinha pouco tempo com teus filhos e às vezes não tinha tanta energia, ou mais, não era nem questão de energia, tu não tinha tanta paciência para estar fazendo aquilo acontecer e acabava deixando solto. Quando essa criança veio para ti, numa pandemia, de passar o tempo inteiro contigo, a gente brinca, né, que os primeiros, como a gente não sabia quando ia voltar, os primeiros dias a gente liberou geral. Daqui 15 dias, não sei se tu lembra, não, pessoal, vamos parar que daqui 15 dias a gente volta.
Aí liberou geral, deixar a criançada na televisão, no celular, dorme mais tarde, come a hora que come o que quer. quiser. Quando a coisa foi se estendendo, a exceção, ela acabou virando um problemão. Né? Porque daí tu tinha que voltar atrás daquilo que tu tinha feito antes. Então, eu penso assim, que antes da pandemia, era extremamente importante a busca por uma maneira melhor de educar os seus filhos, de registrar nos seus filhos uma boa educação. Quando se entrou a pandemia, aí de uma busca se transformou numa necessidade. Exatamente. Eu posso testemunhar bem isso na escola. Eu estou dentro da escola, ouvi, perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi, então, dos pais que, mas a criança está contigo tanto tempo, está contigo mais tempo do que está comigo. Resolve tu esse problema. Então, de fato, que era, de certa forma, terceirizado para a escola as dificuldades que se tinha no desenvolvimento da criança, na criação da criança, na educação da criança, de fato, isso acontecia mesmo. Só que aí os pais caíram, as crianças caíram dentro de casa com os pais, e o único olhar que se tem para as crianças agora é dos pais. Porque a criança não está mais na escola, a criança não está com convivência, não está convivendo com outras pessoas. Então, esse olhar precisa ser dos pais. E os pais passaram a ver coisas que talvez nem viam, nem sabiam, porque passavam um pouco. Tu pensa que aqui a minha escola de educação infantil ela é aberta 12 horas por dia. Eu tinha crianças que chegavam 7 horas da manhã, um pouquinho depois na escola, e 6, 18, quase 19 da noite estavam indo para casa. Então, de fato, das 24 horas do dia, 12 estava dentro da escola. Então, de fato, sim, acabava estando mais conosco. E a gente podia dar esse olhar mesmo quanto às necessidades da criança, quanto ao comportamento da criança, talvez de uma maneira com muito mais clareza do que os pais, né? Só que aí essas crianças agora estão em casa. Então, os pais estão enxergando todas essas situações. E aí, sim, é um tempo de muito desafio, né? Porque tem tudo isso. A gente deixou achando que isso não ia perdurar por tanto tempo. Agora a gente tem mais de 120 dias, né? Quase 150 dias em pandemia, com as atividades escolares suspensas. E tudo isso vem aflorando, assim, né? E aí é os pais que têm que conciliar home office, com ajudar as crianças nas atividades escolares, com educar os seus filhos. Então, de fato, tem sido um tempo de muita aprovação, né? De muita dificuldade. E a gente precisa mesmo olhar com carinho para esses pais, né? Então, estão aí com essa situação, mas é isso aí, para aí que o Atualização Pendente veio, né? Primeiro, a gente fala e a gente tenta usar essa linguagem muito prática e fácil e acessível, e a gente sempre tenta trazer, mas e tu aprendeu isso, e o que tu faz com isso? Não, tu faz isso, que tu vai ajudar nisso. Então, a gente tenta fazer isso justamente porque conteúdo para a educação, para pais e filhos, tem bastante, mas a aplicação são poucos que fazem. É isso que a gente tenta fazer, assim, para ajudar esses pais, os pais que vão assistir depois, assim como tem nos ajudado, né? Então, lá em casa, o jeito que a gente está educando o Gael agora é muito diferente do que era antes, assim. Então, a gente vem construindo primeiro na gente, né, aplicando nos nossos filhos, tanto eu no Gael, quanto o na Camille, né, e aí a gente está externando isso para os outros pais justamente para tentar ajudar. Que legal, vocês estavam falando nisso agora, e aí eu já ia fazer essa pergunta, por que o Atualização Pendente não chegou há mais de 5 anos atrás? Né? E ao mesmo tempo a gente pode dizer que a Atualização Pendente chegou na melhor hora, né? Eu lembro que há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás eu fui pregar numa escola, né, numa escola aqui do Recife, e é uma escola particular, é uma escola onde estudam jovens de um alto poder aquisitivo. E aí eu tava lá, tal, e quando fui contar a minha história, né, meu testemunho de vida, né, que a minha mãe, quando soube que estava grávida de mim, tentou me abortar 10 vezes, e foi muito difícil para ela, e tal, aquela coisa toda. E quando terminou, chegou um garoto perto de mim,
acho que na casa ali dos 12, 13 anos de idade. E ele disse, tio, eu queria conversar com o senhor. Posso? Aí eu disse, claro que pode. Ele disse, eu não vou nem tomar muito seu tempo, vai ser aqui em 5 a 10 minutinhos. É porque eu senti um negócio aqui na hora que o senhor estava falando. Eu disse, então tá bom, vamos lá, vamos conversar. E aí ele contou para mim que na escola que ele estudava, ele disse, olha, tio, eu sou de uma família boa, eu sou rico, meu pai é juiz, minha mãe é desembargadora, mas eu sou o maior traficante da escola que eu estudo. E aí eu olhei para ele assim, eu disse, um menino desse tamanho é o maior traficante da escola que ele estuda. E aí eu disse para ele, o que você acha da gente um dia ir conversar com seu pai e sua mãe? Ele disse, pode ser hoje. E eu botei a mão na cabeça assim, eu disse, não, vamos lá. E aí quando eu cheguei lá, eu disse, conta para seu pai e para sua mãe o que você faz na escola. Aí ele olhou para mim assim e disse, eu acho que eu vou, se eu disser eu vou apanhar. Eu disse, então, mas conta para eles o que é que você faz na escola. E quando ele contou, o olho do pai e da mãe, eu acho que saltou assim uns 10 metros na direção dele. Tipo, vou te matar, não é? E aí eu disse, ele tem tudo menos o essencial, que é o amor, que é a proximidade, que é dar a atenção. Eu olho que hoje, nesse tempo, né, que eu tenho uma outra pergunta para vocês, diante do cenário atual, que hoje a gente está vivendo a era da informação. Um jovem dentro do quarto dele, hoje, ele vai para qualquer lugar do mundo. Uma criança hoje, eu vejo muitas crianças, né? Hoje ela não tem um livro na mão, ela tem um tablet, ela tem um celular, né? E os pais simplesmente deixam, né? Os pais assim simplesmente deixam, e foi muito legal o que Carol falou, que vai ser só 15 dias, né? O Grilo também enfatizou, vai ser rápido, isso aí vai passar, né? Só que esse vírus, ele veio para aflorar outros vírus que precisam ser atualizados diariamente e estão na pendência de ser atualizados, né? Porque quanto mais os pais vão trabalhando, precisa ganhar mais dinheiro, precisa ter um carro do ano, precisa ter uma casa bem estruturada, precisa viajar para tal lugar, e se o menino chorar, não, dá uma calça jeans, se o menino chorar, não faz isso, dá um celular, e aquilo, ao invés de melhorar, acaba piorando, né? Eu tiro até por um outro exemplo. Logo quando eu fui as primeiras vezes fazer missão aí no Rio Grande do Sul, eu escutei muitos relatos de jovens, ainda bem antes ali da pandemia, né, um alto índice de depressão, suicídio. E aí algumas pessoas dizem, isso é frescura, né? Não, isso aí é carência. E aí eu sempre digo assim, olha, a gente não pode julgar o livro pela capa. A gente primeiro tem que abrir esse livro e ver a história que tem neste livro. Por que ele chegou a tal ponto? Qual foi a causa? E quase que 100%, acredito eu, se eu estiver errado, por favor, me corrijam, é reflexo de dentro de casa. Né? De vários cenários, não só o cenário de violência doméstica, mas às vezes até de atenção mesmo. Né? Quantos pais chegam em casa cansados do trabalho, de um dia de estresse, de um dia que o chefe passou o dia batendo, dando martelada na cabeça dele, quando ele chega em casa, às vezes o filho ou a filha está ali querendo apenas fazer uma coisa muito simples, como dizer, olha como foi a minha tarefa hoje. E aí ele foi escanteado, aquela criança foi para o celular, conheceu um outro mundo, e aí o vírus começou, o verdadeiro vírus, né? Não menosprezando a Covid, que tem devastado tantas famílias, mas tem outros vírus internos que, se a gente não cuida,
ele vai destruindo o nosso bem maior, que é a família. Verdade, verdade. Sabe que uma das coisas que a gente traçou no princípio, assim, né, era a questão de não ter um julgamento. Né? Porque hoje, eu acho que o principal que a gente tem que fazer é não julgar por que tu educa desse jeito, mas principalmente trazer clareza por que faz desse jeito. Porque a gente trabalha muito num conceito da programação neurolinguística, né, que é a PNL, onde tudo que, na verdade, aquela história, né, o cérebro não processa nada que ele não conhece, só processa o que conhece. Então, se tu age daquele jeito, as escolhas que tu faz hoje, elas são pautadas nas suas experiências do passado. Então, hoje, uma das coisas que a gente, primeiro, assim, o primeiro acordo que a gente fez, criação da autorização pendente. Não vamos julgar. Se aquele pai trabalha muito, se aquela mãe corre muito, se aquele pai não teve condição de... Né, se hoje ele educa de uma maneira que é autoritária, se ele educa de uma maneira que é permissiva, sabe? Não vamos julgar essa pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse pai, né, e mostrar para ele que ele não é assim por uma escolha, por uma programação, e que ele pode mudar essa programação, pode melhorar essa forma de educar. Porque uma coisa que a gente vem dizendo muito é assim, ó, a gente sabe que nenhum pai ou mãe quer fazer mal. Então, ninguém faz por mal, mas acaba fazendo mal para os filhos. Então, eu falo por mim, assim, a minha educação ela foi baseada no modelo mais tradicional possível. Né? O pai como a figura máxima, autoritário, aquele pai que, né, não tinha tanto aquela relação de afeto com os filhos, porque ele não podia me dar aquilo que ele não tinha recebido, sabe? Então, hoje, até mesmo vinha falando esse tempo atrás sobre isso, muitos dos homens de hoje em dia acabam tendo conflito porque o ser um pai hoje que não ajuda, mas divide as tarefas, está indo contra aquela referência que teve do passado e tu tem que ir contra isso. Então, hoje, a gente vem trazendo muito esse pensamento, assim, de não julgar o jeito que as pessoas estão fazendo, mas trazer para elas que, mesmo sem querer fazer mal, acabam fazendo por falta de conhecimento. E no mundo onde a gente tem aquele ditado americano, né, que a ignorância é uma benção. Mas quando tu é um educador, quando tu é um pai, sabe, quando tu é uma mãe, a ignorância nunca vai ser uma benção. A ignorância vai ser sim uma maldição, que hoje a informação, como tu mesmo disseste, está na palma da mão. Então, tu não buscar melhores informações, maneiras, ferramentas, e a gente nada mais quer do que ser curadores, sabe? Pegar o que tem de melhor nesse conteúdo e trazer para as pessoas, que as pessoas possam buscar formas melhores de fazer. Então, com certeza. E, de fato, assim, a gente fala muito isso justamente para que os pais e mães que acompanham o trabalho se deem conta de que a família, sim, é a base de tudo. A família constrói a vida da criança. Especialmente quando a gente fala muito para os pais de primeira infância, pequenininhas, porque ali a gente ainda está construindo a personalidade da criança. Então, muito do que a gente faz, do exemplo que a gente é, das coisas que a criança vê a gente fazer, né? Isso constrói o adulto que ela vai ser, né? Então, quando a gente escuta os relatos que nem desse menino, provavelmente, não só na primeira infância dele, como ao longo da adolescência, faltou presença, faltou cuidado, faltou diálogo. E essas coisas, assim, são muito importantes, e aí a gente trabalha muito isso, de dar clareza para que os pais possam refletir como é a sua situação e onde eles querem chegar. E a partir daí, então, a gente traçar um caminho, a gente tenta fazer isso, né, de maneira bem prática, para que a gente possa atingir esse objetivo. Sermos, então, pais assertivos, né, que são presentes, que são cuidadosos. E aí, sim, a chance dos nossos filhos irem para um caminho tortuoso é menor. Pegando o gancho que a Carol falou, sabe qual é o nosso grande problema hoje? Deixa eu te contar isso. É porque toda vez que tu fala numa educação melhor, uma educação positiva, assertiva, uma comunicação que ela é pautada em empatia, todo mundo acha que é deixar fazer o que quer. Sabe? Ou assim, mas isso aí na prática não é tão fácil. Falando é fácil de fazer.
E, na verdade, a punição, aquilo que a gente faz hoje, ela resolve a curto prazo. Tu tá ali fazendo ali na base do vídeo, base como foi feito contigo. Claro que naquele primeiro momento resolve o teu problema. Porque a criança fica com medo, assustada. Mas é baseado no medo. Isso, a longo prazo, criam problemas, criam marcas, bloqueios que tu leva para a vida adulta. Sabe? Então, assim, o que a gente apresenta é que tu vai ter uma forma gentil e firme ao mesmo tempo. Sabe? Que existem ferramentas onde tu vai educar o teu filho exatamente no equilíbrio do amor e da disciplina. Olha que legal. Sabe que o legal de tudo também é que muitos talvez que estejam nos assistindo ou que vão ver essa live, talvez ainda não são pais. E talvez pensem, isso aí não é pra mim, eu ainda não sou pai, né? Então, é verdade, mas é filho, né? Mas vai chegar, né? Então, se tu pode, desde pequenininho, iniciar o processo de educação da criança de maneira assertiva, nossa, isso constrói de uma maneira que é maravilhoso. Né? Então, uma coisa é tu ter um filho já grande, tu já teve algumas construções que tu fez com essa criança, e tu ter que... Por isso que a gente usa essa linguagem de programação, né? Atualizar, reprogramar, porque é isso mesmo, tu construiu uma coisa e a partir de agora tu tem que fazer diferente. Então é uma espécie de reprogramação, né? Uma coisa é uma criança que construiu e a gente tem que trabalhar de uma maneira diferente. Uma coisa é um pequenininho do zero e tu começa já fazendo certo. Nossa, então esse conteúdo é super válido, inclusive para quem vai ser pai, né? Para quem tem esse desejo de ter uma família. Tu já pode desde agora se preparar para essa função. A gente fala muito que a gente se prepara e estuda muito para exercer as funções que a gente exerce. Então, eu, professora, pedagoga, né, a gente batalha muito para estar ali como diretora de escola, né, um tempão, psicopedagogo, pedagogo, advogado, né, a gente estuda um tempão para isso. Quanto que a gente se prepara para ser pai e mãe, que talvez é a função mais importante que a gente vai ter na vida. Ah, que legal. Vocês estavam falando aí, e eu estava lembrando, né? Tudo me remete às experiências que a gente vai tendo no nosso dia a dia. Que hoje, como músico, eu atinjo, graças a Deus, todas as faixas etárias, né? Do mais novo aí até o mais experiente. Eu não vou dizer o mais velho, não, porque eu já estou ficando idoso, então eu já me classifico na terceira idade, ali na parte geriátrica da coisa. Mas eu estudo direito, né? E uma vez nós estávamos debatendo sobre um caso muito famoso que repercutiu muito aqui em Pernambuco, que foi o caso de Severina de Caruaru. Né, Carol? Depois eu vou te mandar o link no WhatsApp para você ler essa reportagem. E que a Severina de Caruaru, ela foi abusada sexualmente pelo pai dela durante 25 anos. Desde criança que ela era abusada sexualmente pelo pai dela. Né? E quem ofereceu ela para o pai dela foi a própria mãe dela, que disse que isso era correto. Sim. E aí ela cresceu vivendo aquilo, ela cresceu servindo ao pai dela, e quando ela chegou na maioridade, o pai, por ser alcoólatra, ela esperou o pai dela sair, bebeu, chegou em casa totalmente embriagado, e ela vinha juntando um dinheiro, juntou uma quantia de R$800, né, e contratou 2 pistoleiros para matar o pai dela. E o Ministério Público absorveu Severina de Caruaru, né, por todo o histórico que com o pai dela ela teve vários filhos, alguns morreram, outros sobreviveram. Né, então foi uma situação extremamente difícil. E ao lidar com os nossos filhos, Grilo falou muito bem, né, da gente falar aí sobre o amor e a disciplina. Pois eu lembro claramente que quando eu era criança, a minha mãe, ela sempre dizia, meu filho, olha, como a riqueza de um pobre é estudar. E se você quiser ter alguma coisa na sua vida, você vai ter que trabalhar. Então, estuda e trabalha. Porque no dia que tu pegar no que é dos outros, a polícia vai te acertar.
E se eu fizesse alguma coisa errada ali, ela só olhava para mim. Sim. E me amava. Mas ela só olhava. Se eu estava fazendo alguma coisa errada, ela só olhava para mim. Ela só dizia, Jorge, Jorge. E a gente ali, tanto eu quanto a minha irmã, a gente já entendia, ó, não vai por esse caminho aí não, que vai dar errado, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, que inclusive até o Grilo ele já começou ali, já até respondendo ela, porque hoje a gente vive a era da informação, né? E tá tudo muito fast food, a gente quer tudo muito rápido. A gente vai num drive-in e pede um McDonald's ali, 5 minutos depois, pagou, já recebe. É como estão, acredito, eu vejo hoje, que é como estão as coisas, né? Desde de um simples fast food na McDonald's, como até os relacionamentos, né? Muitos relacionamentos acabam estando assim. Porém, é perigoso, e como tudo fica mais acessível, acaba sendo uma coisa boa e também acaba se tornando uma coisa perigosa, né? A gente se distanciou, como vocês falaram, né? Por exemplo, se distanciou da escola que tem aquele ensino integral que pegava das 7 da manhã até as 18 horas. Tá todo mundo junto agora, depois de tanto tempo, porque muitas pessoas viam uma grande rotina aí, né? Do distanciamento familiar. E agora existe o distanciamento do mundo lá fora para viver o isolamento e aí está todo mundo junto. Que tipo de psicologia tem sido aplicada na convivência familiar? E por que eu pergunto isso? Acredito que vocês, como educadores, e que trabalham mais essa psicologia, principalmente aí usando, como o Grilo falou, da PNL, né, que ajuda e muito na clareza de muitas pessoas, só que eu acredito, talvez eu esteja errado nesse sentido, que não é todo mundo que está aberto para isso, não. Né? Não é todo mundo que está aberto para isso. E por não estar aberto, que tipo de psicologia é aplicada nesse sentido? Bom, eu vou te falar assim, ó, quando a gente fala de telas, né, e infelizmente assim, o que acabou acontecendo? A gente vê que as crianças, ao ficar em casa, tiveram acesso e muitos daqueles primeiros dias, com mais tempo. Mas uma das coisas que a gente, também alguns acordos que a gente tem de vídeo, que nós não podemos ir contra a questão da tecnologia, porque ela está aí, né? Ela tem os seus benefícios, ela tem os seus méritos. Vejo que o grande problema da tecnologia na área da educação é o mau uso. Basicamente, sim, mau uso. Porque aquilo que, se for pensar, na minha época, se eu quisesse estudar, fazer um tema, qualquer coisa que eu pudesse fazer, era uma biblioteca. Sabe? Ir da minha casa até o centro da cidade, entrar, pedir ali num sebo, baixaram vários livros. Eu passava horas procurando aquilo ali. Então, alguns falam assim, mas eu preferia antigamente. Não, gente, antigamente era muito difícil. Hoje em dia, não tem orientação. Então, uma das coisas que a gente vem trabalhando é exatamente isso. A linha pedagógica, psicológica, dentro de casa, com seus filhos, a utilização das telas, ela tem que ser de 3 formas. A primeira forma, tem que estar acompanhando o que o teu filho está vendo. Tu tem que estar junto com ele. Tu tem que ser o curador, sabe? Tu tem que saber determinar o que ele pode e o que ele não pode ver. Sabe? Primeiro, tu determina o que ele pode e o que ele não pode. Segundo, tu acompanha. Tu realmente vê se o que ele está vendo é próprio, está certo. E terceiro, tu usa a tecnologia a teu favor. Vou dar um exemplo a ti, que a gente até dá uma dica que nós damos junto aos nossos filhos. Hoje em dia, uma mãe uma vez me disse, meu filho está vendo muita coisa no YouTube e eu fico com medo porque ele pula de um vídeo para o outro. Esses dias eu vi ele vendo uma coisa que era meio de adulto, achei aquilo péssimo. Eu não, mãe, então vamos fazer o seguinte, eu quero te apresentar no YouTube, existe o YouTube Kids. O YouTube Kids, tu vai lá e determina a idade da criança e ele faz um filtro. Baseado nesse filtro, ele vai dizer assim, a Camille, minha filha tem 7 anos. Ela entra no YouTube Kids, tem o nomezinho dela, Camille, e conteúdo para 7 anos.
mesmo sendo para 7 anos, se tem algo que eu não gosto, sei lá, um Lucas Neto da vida ali que eu não gosto, né? Respeito quem gosta, eu posso bloquear. E o mais legal de tudo isso, ele tem um timer. Eu posso ir lá, ela me pede, papai, posso usar o telefone? Não pode. Vou fazer o seguinte, eu vou te dar 20 minutos, eu vou programar esse tempo. Quando terminar esse tempo, o próprio aplicativo vai encerrar e tu vai ir para vida real. Vamos brincar, esses 20 minutos de tela, eu quero que tu me dê 20 minutos de brincadeira no teu quarto. Brincadeira na rua. E aí, o que eu fiz? Eu olhei ali, observei o que ela pode ver, sabe? Fiz uma curadoria do que ela pode, do que ela não pode, procurei uma plataforma que vai me ajudar nisso, faço uma combinação prévia e determino isso como uma troca de um tempo para brincadeira real. Olha como tem maneiras muito mais práticas de fazer isso. O problema é que tu larga na mão da criança sem filtro, sem acompanhamento, e aí daqui a pouco tu não tem mais controle daquilo. E acho que pior do que isso, tu deixou. Tá, beleza, tá ali, a criança tá vendo. Daqui a pouco tu te dá conta disso. Aquela criança, ela entrou numa sintonia com aquela tela, a cabeça dela tá quase que num transe hipnótico por aquelas cores e tudo pronto. E aí tu vem e arranca aquilo da mão, tá, chega, agora vai brincar. Emocionalmente, tu desorganizou aquela criança. E aí daqui a pouco, ela começou, ela tá brava, porque tá brigando comigo, quando na verdade a tua ação não foi programada para emocionalmente preparar aquela criança. Porque se tu dissesse para ela, filha, daqui 5 minutos eu vou pegar o telefone para tu fazer outra coisa, porque tem as tarefas, porque tu vai me ajudar na casa, ok? Ok. Ó, passou teu tempo, me entrega, por favor. Ela vem e te entrega e tá combinado. Vem dizer meu pai que tá combinado não sai caro, sabe? Então, respondendo a tua pergunta, eu vejo hoje, assim, como pais, uma responsabilidade muito grande nossa, onde a gente tem que investir tempo. E se antes não tínhamos esse tempo, agora a gente tem. Agora é a hora de poder, sabe, olhar, avaliar, estar junto, ver o que eles gostam, sabe, se entregar para isso, para assim usar a tecnologia a nosso favor. Quando a gente fala de tecnologia, eu acho que ainda é tudo muito permissivo, né? Porque é fácil. A gente não tem que ser, né, mentir. É fácil, uma criança está berrando, está esperneando. A gente até faz uma analogia de dizer chupeta, que as telas são as famosas agora chupetas digitais, né? Uma criança está num momento de birra, de braveza, enfim. O que a gente faz? Toma aqui o celular e a criança fica calma. E eu me poupo o trabalho de ter que ensinar aquela criança a se acalmar, ensinar aquela criança a se controlar emocionalmente, conversar depois com ela, fazer os encaminhamentos, fazer uma correção, né? Então, é fácil, é tudo muito simples, então a gente usa muito. E tá vendo quando eu digo que é muito legal quando a gente consegue, desde o início, fazer certo, já deixar certo, já deixar isso organizado. É muito mais fácil do que tu corrigir depois do que tu construiu ao longo de um tempão. Então é muito valioso esse conhecimento para quem tem filho pequenininho, né? Para quem está começando agora, para quem vai ser pai daqui a pouco, já ir fazendo isso, pensando isso, porque de fato essas crianças estão na era digital, na era da informação. Não dá para a gente dizer assim, agora simplesmente desliga a TV, joga o celular dentro de uma gaveta e ninguém mais mexe nisso. Faz parte da nossa vida. Nós adultos já temos essa dependência, né? E com as crianças eles percebem isso da gente. Lembra que o nosso exemplo ele constrói muito, ou às vezes destrói na nossa criança. Então, se a gente tem o hábito de usar o celular, por que isso não vai ser interessante para a criança? Então mas não pode ser fora de controle. Isso tem que ser controlado, tem que ter combinações, regras tranquilas e fáceis da criança ter. E aí sim fica muito mais fácil da gente estabelecer o tempo da brincadeira, brincar de verdade, correr na rua, brincar com brinquedo, brincar com caixa de papelão, com brinquedo que não é propriamente brinquedo, mas que potencializa muito a imaginação da criança, que é tão importante ser desenvolvida nesse momento. Então, perfeitamente. Tem que ter os dois, mas tem que ser equilibrado. E aí a gente tem que descansar tempo em construir essas regras com as crianças, da utilização
redução do uso das telas, né? E também dispensa tempo de poder sentar no chão e brincar junto, porque isso constrói muito. A infância tem um valor e acho que a maioria dos pais não faz nem ideia do quanto brincar é importante na construção, no desenvolvimento da criança. Ela precisa ter tempo de brincar. E a tela, por fazer tudo pronto, não desenvolve praticamente nada. Então, é uma coisa bem séria de ser pensada, especialmente nesse tempo de pandemia, em que a gente tem crianças estudando muito, né, online, aula online, é tudo online, um mundo muito abstrato para ele. Então, a gente precisa pensar e planejar isso com muito carinho e muito cuidado. Tem uma pesquisa agora que saiu, desculpa até, mas só para fundamentar isso, saiu uma Manda pesquisa atrás que diz que 83% das crianças hoje se sentem trocadas com o celular. Sabe? Então, o quanto de tempo nós estamos passando, né? E aí, os pais se preocupam por não estar em casa com seus filhos que estavam trabalhando, ou porque eles estão muito no celular, mas as crianças hoje, 83% delas se sentem trocadas. Eu digo assim, hoje, se um pai ou uma mãe chega em casa e fala assim, hoje eu vou botar esse celular na gaveta e a tarde toda vai ser só tua. A criança vibra, a criança se sente amada de tal forma que ela sabe o quanto aquilo é importante para o pai e o quanto isso vai ser importante para ela. É recíproco, né? Claro, claro. A questão do home office, a gente tem muita gente hoje em casa trabalhando, e aí com a criança junto acaba criando aquela dificuldade, porque a criança faz barulho, ela corre, ela vem na frente, sabe? O quanto que seria tão prático, tá, peraí, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma reunião às 10 da manhã, eu vou parar 15 minutos aqui e nós vamos brincar. Vou deixar meu telefone lá em cima da mesa e vai ser só eu e tu. Depois, quando eu tiver reunião, eu preciso que me ajude. Fez uma combinação, fez uma troca, a coisa acontece. Só que a gente, aquilo que a gente vem falando antes, tu não quer fazer mal, ninguém faz por mal. Mas, infelizmente, por não buscar conhecimento, tu acaba fazendo. Eu defendo isso, essa ideia já faz muitos anos, de que como pais a gente conversa pouco. Fala o quanto a criança precisa saber essa informação. Daqui a pouco a gente vai guardar o celular. Daqui a pouco a gente vai embora. Não, a criança está numa festa infantil. Aqueles playground enorme, a criança... É um sonho para uma criança. Pensa isso. E aí, simplesmente chega uma hora, o pai e a mãe diz, vamos embora. Como assim vamos embora? Não me preparou para isso. É tão mais fácil minutos antes de dizer, ó, daqui a um tempinho, a 10 minutos, a 5 minutos, a gente vai para casa. Começa a te organizar. Daqui a pouco a gente vai para casa. Reforça a criança para que ela compreenda e se organize quanto a isso. Então é tão simples, acordou de manhã, teu filho acordou de manhã, diz, sabia que hoje a gente vai, você sabe, né, o que vai acontecer ao longo do dia. Hoje a gente vai para a escola, hoje a gente vai no mercado, hoje a gente vai na vovó, hoje a gente vai fazer tal e tal coisa, a gente vai fazer vacina, por exemplo. Organiza a criança para o que vai acontecer na vida dela e metade dos perrengues não vão acontecer. Verdade. Com certeza. E eu acho muito legal isso que vocês estão falando agora, exatamente porque os nossos pais não viveram o que nós vivemos. Exato. Né? Minha mãe teve uma vida totalmente privada. Minha mãe teve que fugir de casa, que ela era do interior, fugiu de casa com 14 anos para vir morar no Recife para poder trabalhar, para poder ter o próprio dinheiro. E ela me passou uma coisa, ela sempre dizia assim, olha, eu quero que você tenha o que eu não tive. E às vezes, muitas pessoas, e ainda bem que, reforço mais uma vez, eu rasgo mesmo a seda pelo projeto que vocês têm, porque ele precisa mesmo ser propagado. Porque a essa hora, e olha como é chato, né, dizer que faltam 10 minutos para a nossa live acabar, mas a essa hora, nesse exato momento, tem um filho que a única coisa que ele queria nesse exato momento era um abraço do pai e da mãe. E às vezes ele tá ali no celular, e aí a criança tá ali, chama atenção e vai pra frente, e diz, pai, eu te amo, e pula, e esperneia, e chora. E ele simplesmente dá alguma coisa para esse menino parar de gritar. Quando na verdade a única coisa que ele queria
A única coisa que ele queria era a tua atenção. A única coisa que ele queria era que ele dissesse: filho, como é que foi teu dia hoje? Né? Como é que foi teu dia hoje? Sentiu falta do papai? Sentiu falta da mamãe? São coisas tão... E eu digo isso diante de relatos que eu ouço durante o decorrer na universidade ou num show. Eu vi uma coisa uma vez num avião, eu estava no avião, peguei um avião ali no Rio de Janeiro para vir para casa, e aí tinha um casal e 3 crianças. E as crianças estavam muito inquietas. Meu Deus do céu. Muito inquietas. E eu vi um casal e eu disse: olha, é marido e mulher, né? Marido e mulher. Eles não se pareciam tanto, então aí eu deduzi que eram marido e mulher, só que eles não eram marido e mulher, era irmão e irmã e mais 3 crianças. E aí era um voo, eu estava cansado, eu estava doido para chegar em casa, eu ia pegar 3 horas de avião para chegar na minha casa, e a única coisa que eu queria era a minha cama. E o voo era saindo ali do Rio mais ou menos às meia-noite. Eu disse: meu Deus do céu, eu só quero dormir. E as crianças, elas estavam extremamente extravasando. Dava para perceber que eram as crianças assim na casa ali dos 3, 4 anos de idade. E aí as pessoas começaram a reclamar. Começaram a xingar as crianças. E eu calado, né? Eu disse: então vou fazer o seguinte, já que os gurizinhos não querem deixar eu dormir, eu vou ouvir música. E aí eu comecei a ouvir música ali e relaxei, porque eu sabia que aquilo ia talvez durar o voo inteiro. Só que aí o pai levantou e ele disse assim: gente, eu queria só um pouco da atenção de vocês. Eu estou deixando eles fazerem isso e me perdoem por estar incomodando vocês, mas eu não sei o que fazer com essas crianças. Porque aqui na bagagem está o corpo da mãe deles. Nossa. Então eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer para eles. A gente está levando o corpo da mãe deles de volta para poder enterrar na nossa cidade. E eu não sei o que dizer para eles. Naquela hora, todo mundo que estava xingando ficou assim. Eles vieram 3 horas falando alto, brincando, chorando. Criança, né? Criança, natural da criança. Talvez, não sei, né? Talvez eles estavam até expressando ali, né, algo, né, diante de uma realidade, de um choque, de algo, enfim, né? E eles estavam extravasando. Então, eu acho que hoje, né, em primeiro lugar, o Brasil é grato por ter pessoas como vocês, né, gente? Então, acredito que vocês que estão aqui acompanhando, né, na live, pessoas que entram, pessoas que saem, pessoas que entram, pessoas que saem, e tratar sobre um assunto desse é muito valioso e também é muito extenso. Eu quero mais lives com vocês, minha gente. Mais lives, porque tem uma galera que me segue aqui, que são muitos pais. E muitos pais, até pais jovens, tá? Então eu acho que a gente poderia criar um talk aqui para a gente falar sobre pais jovens, né? Como educar os seus filhos, porque vejo muitas pessoas que são pais aos 16 anos, 15 anos de idade, né? E aí largam a boneca para trocar pela mamadeira. Então eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês, né, por essa disponibilidade. Galera, eu espero que vocês tenham curtido demais esses lindos. E eu queria que vocês deixassem aqui, por favor, um recado hoje para os pais. Porque eu sei que tem alguns pais aqui hoje. O que vocês poderiam deixar de dica, né, para os pais e para os jovens que estão aqui, que um dia pensam em casar e também ter filhos? Eu primeiro? Bom, eu acho que a gente podia dizer que
Primeiro a gente precisa entender que sim, de fato, a família é a base de tudo. E a família, sim, é parte fundamental na construção da personalidade e no desenvolvimento da criança. Então, os pais primeiro têm que entender o seu papel na vida do seu filho. Quando tu gera uma criança, tu tem uma responsabilidade, sim, muito grande com ela, quanto ao desenvolvimento dela. E a gente precisa, sim, se preparar para isso. Né? Não pode simplesmente educar uma criança como talvez a gente vinha sendo educado, mas como hoje a gente consegue entender e compreender mais de desenvolvimento infantil, como essa criança aprende, como ela pensa, coisas que os nossos pais, infelizmente, não tiveram, né? Eles deram o melhor, né? Culturalmente, o que eles podiam, eles deram o melhor para nós. Mas hoje a gente já consegue ter essa compreensão, né? Então a gente precisa se preparar para isso. Quanto antes a gente começa, melhor. E sempre, tudo que a gente vai fazer com a nossa criança, muito amor, muito acolhimento, muito cuidado. E se a gente consegue fazer isso acolhendo os sentimentos da nossa criança, né? Ela tem direito de ficar brava às vezes, ela tem direito de ficar frustrada com as coisas. E é importante que ela aprenda a fazer isso na infância, porque é o tempo que ela tem para fazer isso. Mas se a gente tiver acolhimento e amor e paciência, a gente consegue passar pelas dificuldades. Perfeito. Eu, na verdade, quero te agradecer mesmo, do fundo do coração, né? Para fazer essa live. A gente é bênção, né? A gente sabe que é uma bênção nas nossas vidas poder ajudar outras, sabe? Como a gente falou no começo e reforça agora, a gente viu tudo isso que a gente está falando acontecer nas nossas vidas, né? Com os nossos filhos. Tem uma menina de 7 anos que eu nunca, ao longo desses 7 anos, nunca precisei usar nenhum tipo de punição. Eu nunca precisei fazer nada com ela que depois eu me sentisse mal, sabe? Porque eu fui buscar conhecimento, eu sou uma pessoa ainda em construção, a gente está aprendendo também, a gente está evoluindo junto também, mas a gente tem muita bagagem para poder dividir com as pessoas, poder sim, sabe, transformar aquilo que Deus fez para ser lindo, que Deus fez para fortalecer as pessoas. Eu acho que a família é uma instituição onde um fortalece o outro. E se a gente não busca essa inteligência emocional, essa proximidade, né, com Deus e com conhecimento, a gente acaba não usufruindo disso. Né, e acaba que não só a família, quantos pais separados, e quantas crianças hoje acabam sofrendo com o que está acontecendo. Quanto pode ser? Então, fica aqui nosso agradecimento a ti, né, e o convite a que todos venham também nos conhecer melhor. Isso aí. Que coisa maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, vamos até tirar uma selfie aqui, dar um colgate aí vocês. Né? Então, peraí. A nossa luz, Eita, ela apaga, ela tem nosso lampião apagou a vela. Pronto. Galera, olha só, o canal deles, tá? Atualização pendente, a foto que a gente tirou, eu vou postar lá no meu story. Também vou colocar lá o Instagram deles. Gente, segue essa galera, tá certo? Segue essa galera, porque é um trabalho muito bonito, é um trabalho muito valioso. Irmã Rayane de Garanhuns, que é da congregação do Colégio Damas, né, que é uma das maiores redes de educação aqui, né, no estado de Pernambuco, também em outras unidades no Brasil. Obrigado, irmã, por a senhora estar aqui. Tem gente aqui de Alagoas, tem gente aqui daqui de Pernambuco, tem um bocado de gente aqui, né? Chegou até um Neto Chaves aqui, Deus abençoe. Minha gente, ó, dá um cheiro no meu amigo Ronaldo, que amo demais, né? Ó, meu amigo Bergamota, que Deus abençoe. E eu encontro com vocês aqui, vamos marcar, tá? Vamos conversar aqui e vamos marcar porque a gente precisa se encontrar. Temos 26 segundos, muito obrigado, mesmo de coração. Vocês são maravilhosos, amei te conhecer, Grilo, quero te conhecer pessoalmente, cara. Deus abençoe. Tamo junto, gente. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.